Bom dia, cidadãos e cidadãs ordinários e do bem do Brasil. Quem fala é André Costa. E hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Hoje é um dia cheio e repleto de assuntos. A gente vai gravar alguns vídeos, esse é o primeiro deles, tratando de um tema que me chamou muito a atenção quando eu vi o que eu vi na televisão durante as manifestações deste domingo, especialmente aqui em São Paulo. Me refiro à homenagem feita pelos policiais da PM, pela PM de São Paulo, aos manifestantes na Avenida Paulista. Policiais dos batalhões especiais da polícia e os policiais, enfim, comuns, da Polícia Militar, batendo continência para os manifestantes na Paulista e sendo aplaudidos por eles, cumprimentando os manifestantes, se confraternizando com o público que foi até lá manifestar-se democraticamente a favor do governo atual e contra os desmandos de outros poderes, pedindo mudanças, pedindo reformas, pedindo liberdade, pedindo que os seus direitos individuais de cada um de nós, população brasileira, sejam respeitados, que a Constituição seja respeitada. Eu achei fantástica a posição da PM de São Paulo. Fiquei muito feliz mesmo, porque há uns dias atrás eu estava um pouco preocupado com isso, especialmente ao observar em outros estados da federação a violência praticada pela polícia local, militar ou guarda civil metropolitana contra os cidadãos de bem. Prisões arbitrárias, violência, matas-leões sendo aplicados, pessoas sendo algemadas, violentamente presas, colocadas em camburão, sendo retiradas de praia, surfistas fugindo da polícia porque estavam lá no meio do mar surfando. E aí eu fiquei pensando, caramba, como é que isso o que isso significa pra gente, né? Em termos nacionais? A gente tem um Estado brasileiro muito grande, muito abrangente, né? Com várias nuances culturais, inclusive. O Brasil é um continente formado por um único povo, mas que tem uma cultura vastíssima, riquíssima. E isso também se enquadra na política, né? A gente tem estados mais liberais, estados menos liberais, estados em que os governantes são mais coronéis, né? Estados em que a estrutura administrativa, organizacional, institucional, ela é mais forte, né? Porque são estados com uma história, talvez, de guerras, de lutas ou de direitos sociais mais desenvolvidos, né? O Brasil tem muitas diferenças. E eu fico muito triste quando a gente vê que alguns estados do Brasil, algumas cidades do Brasil, possuem, na verdade, guardas pretorianas a serviço de seus governadores, a serviço de seus prefeitos, tiranetes, ditadorzinhos de plantão prontos para, ao primeiro sinal, colocar em prática as suas medidas ditatoriais, tirânicas. E é lamentável que em alguns desses estados, em algumas dessas cidades, a gente tem observado polícias tão despreparadas. Basicamente formadas para servir a um político, a um líder político. Polícias ideologizadas, né, com formação desalinhada com o princípio ético, moral e funcional de uma polícia que deve servir ao cidadão, proteger o cidadão, e não o contrário. Não funcionarem como guardas pretorianas ou seguranças de governadores e de prefeitos. Aqui em São Paulo a gente viu um exemplo muito bacana da nossa PM. Eu fico muito feliz porque eu particularmente gosto muito da PM de São Paulo. Respeito muito a Polícia Militar de São Paulo. E dois momentos marcaram esse domingo de maneira bastante significativa. O primeiro foi esse que eu já mencionei. Na Paulista, os policiais de grupos especiais ou de grupos comuns da Polícia Militar, soldados comuns, todos ali batendo continência para a população, em respeito, e sendo abraçados, sendo reverenciados também pelos manifestantes, todos ali ordeiros, patriotas, lutando pelos direitos civis da população e, portanto, pelos próprios direitos civis dos policiais. E também um outro momento interessante, ali perto da casa do Dória, aqui em São Paulo, na região do Jardim América, aqui Jardim Paulistano, uma região muito rica de mansões. Não sei se vocês sabem, vocês que não moram aqui em São Paulo, mas o Dória mandou cercar as ruas da casa dele já faz 60 dias. Quem mora por ali não consegue nem receber pizza em casa. Tem que sair de casa, andar 2 quarteirões para ir até onde está a barreira da Polícia Militar para poder pegar os seus pedidos, porque o Dória cercou toda a região do entorno da casa dele. Ninguém chega lá. E ontem
centenas e centenas e centenas de paulistas ficaram exatamente nesse ponto ali de controle da Polícia Militar, gritando renuncia, 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 né? Fazendo gritos de guerra contra o governador, que está para ser empichado aqui em São Paulo. É verdade que a Lesp é muito ligada a ele, e a Lesp ela foi toda distribuída na mão dos partidos, né? As secretarias de Estado e de governo aqui do Estado de São Paulo, os cargos, enfim, foram todos distribuídos para a galera do PT, do PSOL, do PMDB, do DEM, para todo mundo, né? Então tá todo mundo com o rabo preso, mas há uma pressão muito grande aqui em São Paulo para que ele seja empichado. Se não for empichado, não vai ser mais eleito para coisa alguma. Mas eu fiquei muito feliz de que nesse ponto aqui, perto da casa dele, a Polícia Militar não agrediu ninguém, não bateu em ninguém, simplesmente fez a contenção e deixou que os manifestantes se manifestassem livremente. E aí quem quiser procurar na internet, veja aí os vídeos incríveis de centenas e centenas de paulistas gritando renuncia, renuncia. Bem, fica aqui, por hora já vou terminar, esse registro que me deixou muito satisfeito hoje, nessa segunda-feira, de verificar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo homenageou os paulistas e não é uma guarda pretoriana a serviço de tiranetes e ditadorzinhos, como a gente viu em outros lugares do Brasil. Que esse exemplo se estenda a outros estados. Que a polícia, que é o braço forte do Estado, aprenda definitivamente que ela deve servir ao cidadão de bem e não aos tiranetes de plantão. Um abraço para vocês, um bom dia, cidadãos e cidadãs ordinários desse Brasil. Se curtiu, dá um like, se não curtiu, dá um dislike e se inscreve no canal para ver se a gente cresce e para que esses vídeos possam chegar a mais pessoas, tá bom? Um abraço para todos, tchau!